Então vamos lá, gente. Vamos resolver agora a letra B. A letra B pede assim para você. Faça a conversão de 127 graus Celsius em Kelvin. Celsius e Kelvin. Presta atenção que não tem a palavra variação aqui. Então, as fórmulas relacionadas à variação nós não vamos usar, tá bom? Vamos usar essas duas aqui, primeira e segunda. Aonde aparece Kelvin e Celsius, ou Celsius e Kelvin? Só aparece nesta segunda aqui, ó. Eu tenho aqui Kelvin e eu tenho aqui Celsius. Então, vamos usar esta segunda equação para resolver. Então, ficaria assim, ó. Vamos colocar aqui. Na letra B, 127 graus Celsius em Kelvin. Vou colocar a equação correta para nós usarmos. Fica Kelvin igual a Celsius mais 273. Kelvin vai ser igual. Quanto vale o Celsius? 127. 127 mais 273. Vamos passar aqui uma pequena linha e vamos colocar no borrão bem aqui. 273 mais 127. Bora ver quanto é que dá. 3 com mais 7 dá 10. Fica 0, sobe 1. 7 com 2, 9. Com 1, 10. Fica o 0, sobe 1 de novo. 2 com 1, 3 com mais 1, 4. Resposta 400. Então, posso dizer que o Kelvin vale 400 Kelvin. Lembre-se que o Kelvin não tem o grau Kelvin. Por quê? Porque o Kelvin foi adotado como escala científica relacionada à temperatura. E os cientistas acharam melhor não ter mais o grau, só o Kelvin. Então, por isso que fica 400 Kelvin e não 400 grau Kelvin. Tá bom? É isso. Vamos lá, gente. Mais uma para finalizar essa a primeira questão. Ele diz para você, para fazer a conversão de 77 graus Fahrenheit em Celsius. Vamos olhar aqui as nossas equações. Ele quer a transformação de Fahrenheit para Celsius. Já que ele não mencionou a palavra variação, nós não vamos usar as equações relacionadas à variação. Vamos usar essa primeira aqui. Então, vamos usar qual para resolver essa questão aí? Ele deu para você a primeira, não foi? E deu para você a segunda equação. Ele quer a conversão de Fahrenheit para Celsius. Então, vamos usar essa primeira equação aqui. É a única que tem Celsius, Fahrenheit e Celsius. Vamos embora. Questão é a letra E, não é? Letra E. Fazer a conversão de 77 graus Fahrenheit em graus Celsius. Fahrenheit para Celsius. Então, vamos lá. A equação é assim, ó. Celsius sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32. Tudo isso dividido por 9. Vou pegar o 77 Fahrenheit e colocar no F de Fahrenheit. Não pode ser colocado no Celsius, senão vai dar errado. Então, fica Celsius sobre 5 igual a 77 menos 32. Tudo isso dividido por 9. Vamos colocar uma linha aqui divisória. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a subtração, tá? Vamos subtrair esses dois números, só vai restar um número para poder pegar a divisão. Então, vamos lá, fazer bem aqui. Eu tenho 77 menos 32. Eu tiro 2 de 7, 5 é a resposta. Eu tiro 3 de 7,
4 é a resposta, 45. Então, vamos organizar aqui. Celsius sobre 5, um passo de cada vez, tá bom? É igual a 45 dividido por 9. Eu posso dividir 45 por 9? Posso. Quanto é que dá a resposta? Então, bora lá. Celsius sobre 5 é igual. 45 dividido por 9 dá quanto? 5, né? Não é 5? Então, eu tenho Celsius sobre 5 igual a 5. Eu vou pegar esse 5 aqui que está dividindo e vou passar lá para o outro lado, multiplicando. Quanto é que vai dar a minha resposta? Fica assim, ó. Celsius é igual a 5 vezes 5. Celsius vai ser igual a 25 graus Celsius. Tudo bem até aí? Então só. Olá, vamos continuar resolvendo. Vamos para a segunda questão. A segunda questão fala assim para você. Quando se deseja realizar experimentos a baixas temperaturas, é muito comum a utilização de nitrogênio líquido como refrigerante. Refrigerante aqui não é a bebida. Refrigerante aqui é no sentido de refrigerar, congelar. Pois seu ponto normal de ebulição é de menos 196 graus Celsius. Na escala Kelvin, esta temperatura vale... Então, vamos embora. Durante a leitura da questão, perceba comigo que nós não mencionamos a palavra variação. Então, as equações, as fórmulas relacionadas à variação, nós não vamos usar. Vamos usar as equações convencionais, primeira ou segunda. Já que ele disse que é para pegar menos 196 graus Celsius, menos 196 graus Celsius, e transformar na escala Kelvin, nós temos Celsius e Kelvin. Na nossa equação, qual dessas duas aqui apresenta Celsius e Kelvin ou Kelvin e Celsius? Essa aqui, ó. Essa equação aqui, a número 2, apresenta Kelvin e Celsius. Vamos usar ela, tá bom? Então, bora. Aqui. Então, vamos embora. A segunda questão. Segunda questão. Ele disse que é para pegar menos 196 graus Celsius e transformar em Kelvin. Vamos usar a fórmula. Kelvin vai ser igual a Celsius mais 273. Kelvin vai ser igual a menos 196 mais 273. Vamos colocar aqui uma linha para fazer a nossa divisória. Gente, perceba aqui comigo que nós temos menos com mais. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, eu tenho 273 menos 196. Vamos embora. Eu empresto 1 do 7 para cá, fica 13. Eu tiro 6 de 13. Resposta, 7. Aqui eu tinha 7, mas eu emprestei 1, agora eu tenho 6, não esqueça. Eu empresto 1 do 2, eu empresto 1 do 2 para o 6, que não é mais 7, é 6, fica 16. Menos 9, 7. Tiro 1 de 1, 0. Tá bom? Aqui eu tenho 77. Então, fica Kelvin igual, sinal do maior, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. E nesse caso aqui é positivo. 77 Kelvin. Não esqueça que não tem grau Kelvin, é Kelvin.
Vamos lá? Vamos para a questão agora de número 3. Tá? Ela fala assim para você. Uma pessoa mediu a temperatura de seu corpo, utilizando-se de um termômetro graduado na escala Fahrenheit, e encontrou o valor de 95 graus Fahrenheit. Essa temperatura, na escala Celsius, corresponde a qual valor? Gente, presta atenção que durante a leitura da questão não foi mencionado a palavra variação, então não vamos usar as equações relacionadas à variação. Nós temos 95 Fahrenheit para ser transformado para Celsius. Fahrenheit para Celsius. Vamos buscar nas nossas equações, tá? Quem está relacionando Celsius e Fahrenheit, Fahrenheit e Celsius? É a primeira. A primeira equação relaciona Fahrenheit e Celsius, Celsius e Fahrenheit. Vamos usar ela. Vamos embora. Questão de número 3. Ele disse 95 graus Fahrenheit transformado ou convertido para Celsius. Colocando a equação correta. Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. O 95 Fahrenheit a gente vai colocar no lugar da letra F. Se você colocar na letra C vai dar errado. Então Fahrenheit só pode ficar em Fahrenheit. Vamos lá. C, Celsius, sobre 5 é igual a 95 menos 32, tudo isso dividido por 9. Vamos colocar aqui uma reta. Bora fazer aqui a nossa pequena equação, nosso borrão. 95 menos 32. Eu tiro 2 de 5, sobram 3. Eu tiro 3 de 9, sobram 6. Então, bora lá. Celsius sobre 5 é igual a 63 dividido por 9. 63 dividido por 9 dá para fazer. A resposta dá 7. Então, fica na outra linha com calma. Celsius sobre 5 é igual a 7. Presta atenção, eu estou procurando a letra C. Essa letra C eu estou procurando. E quer saber qual é o valor em Celsius. Significa dizer que todo número que estiver desse lado aqui tem que ir embora. Eu tenho o número 5. O que ele está fazendo aqui? Ele está dividindo. Então, ele vai passar lá para o outro lado, multiplicando. Fica assim. Celsius vai ser igual a 7 vezes 5 ou 5 vezes 7. Tanto faz. A resposta é a mesma. Resposta: 35 graus Celsius. Ok. Agora vamos para a quinta questão. Vamos lá. Pedro notou que a variação de temperatura de um deserto, onde estudava o clima, em relação à sua cidade natal, era de 20 graus Celsius. Qual é esse valor na escala Fahrenheit e na escala Kelvin? Presta atenção, tá? Que ele mencionou aqui novamente a palavra variação nesta questão. Ele quer que você faça a conversão de Celsius para Fahrenheit e depois para Kelvin. O Fahrenheit aqui, numa questão de organização, a gente vai dizer que é a letra A. E por organização, a gente vai dizer que o Kelvin é a letra B para nós resolvermos. Tudo bem? Então, vamos. Ele disse que é para usar a variação. Mas ele disse que é para fazer a variação inicial de Celsius para Fahrenheit. Então, das duas equações, qual é que relaciona Celsius e Fahrenheit? Essa primeira aqui. Não esqueça que nós estamos trabalhando com variação. Então, é essa primeira aqui da variação. Vamos colocar aqui a nossa letra A e vamos resolver, tá? Vamos colocar assim, ó.
Letra A. O que ele está pedindo lá na questão? Ele disse que é para converter 20 graus Celsius em Fahrenheit. Só que dessa vez a gente vai trabalhar com variação. Então ficaria assim: variação de Celsius dividido por 5 igual a variação de Fahrenheit dividido por 9. Eu tenho 20 Celsius, eu tenho que colocar onde está o Celsius. Então fica 20 dividido por 5 igual a variação do Fahrenheit sobre 9. 20 dividido por 5, dá para fazer esse cálculo numa boa. Faça o cálculo aí. Vou colocar uma linha e vamos colocar aqui. 20 dividido por 5, a resposta é 4. Igual a variação do Fahrenheit sobre 9. Não perca o raciocínio. Eu estou procurando Fahrenheit. Fahrenheit está bem aqui na minha equação. Significa dizer que todos os números que estão desse lado devem passar para o outro lado da equação. Aqui eu tenho apenas o 9, então vou pegar esse 9 que está dividindo e vou passar para o outro lado multiplicando. Ficando assim: 4 vezes 9 é igual à variação do Fahrenheit. Quanto é que vai dar 4 vezes 9 ou 9 vezes 4? Bora colocar aqui, ó. Variação do Fahrenheit vai ser igual a 36 graus Fahrenheit. Tudo bem? Não acabou as respostas ainda. Temos que resolver a suposta letra B que nós organizamos aqui. Ele quer que faça a conversão de 20 graus Celsius em Kelvin. Presta atenção que nós aprendemos que a variação do Kelvin é igual à variação do Celsius. Nós aprendemos isso. E nós aprendemos também que isso aqui não é uma fórmula, é uma afirmação. O autor já está dizendo que é igual. Uma resposta é igual à outra. Então, a gente só vai repetir aqui, ó. Então, fica variação do Kelvin igual. Se eu tenho 20 Celsius, então vai ser 20 Kelvin. Presta atenção que não tem um grau, tá? É só Kelvin mesmo. Tá ok. Olá. Então vamos começar a resolver a questão de número 6. Na questão de número 6, ela fala assim para você: qual é o valor correspondente da variação de temperatura de um objeto que mede 54 graus Fahrenheit nas escalas Celsius e Kelvin. Presta atenção que ele mencionou aqui, ó, a palavra variação, tá? Ele quer que faça a conversão de 54 Fahrenheit para a escala Celsius e para posteriormente a Kelvin. Aqui a gente vai dizer que é a letra A e aqui a gente vai dizer que é a letra B só a título de organização. Então vamos lá. Aqui nas minhas equações, tá? Já que ele mencionou a palavra variação, então vamos usar as fórmulas sobre variação. Ele disse na letra A, supostamente, para achar o valor de Fahrenheit para Celsius. A única fórmula dessas duas aqui, primeira ou segunda, que tem o Fahrenheit e Celsius, é essa primeira aqui. Tá? Então vamos começar por ela. Depois a gente vai usar a outra. Na letra A, ele disse assim: 54 graus Fahrenheit em graus Celsius. Vamos colocar a equação da variação, aí fica assim, ó. Variação de Celsius sobre 5 igual
a variação de Fahrenheit dividido por 9. O 54 Fahrenheit só pode ficar no Fahrenheit. Se você colocar ele no Celsius, vai dar errado. Então, fazendo a substituição, fica variação de Celsius sobre 5 igual a 54 dividido por 9. 54, né? Dividido por 9. Quanto vai dar, será? A gente fazer o cálculo aí, numa boa. 54 por 9. Vai ser quanto? 6, né? Então, a gente vai colocar uma linha bem aqui, divisória, e continuar do outro lado. Aí fica variação de Celsius sobre 5 igual a 6. Eu tenho, presta atenção, eu tenho o 5 ainda aqui desse lado. Eu vou pegar ele que está dividindo e vou passar ele para lá, multiplicando. A minha equação vai ficar assim. Variação de Celsius igual a 6 vezes 5 ou 5 vezes 6. Tanto faz, tá? Não importa a ordem. 6 vezes 5 ou 5 vezes 6 dá quanto? 30. 30 o quê? Celsius. Se ele quer encontrar o valor de Celsius, a resposta só pode ser Celsius, não pode ser Fahrenheit. Agora presta atenção. Na letra B, né, ele fez outra pergunta lá para você e nós organizamos como sendo letra A e letra B. Ele disse, né, para encontrar esse valor, tá, em Kelvin. Só que a gente vai fazer o seguinte, presta atenção. Nós já temos aqui o valor do 30, a variação de 30. Tá aqui, ó, nós já temos, tá? E a escala, ela mostra aqui, ó, presta atenção, a escala é essa aqui, ó. Variação de Kelvin e variação de Celsius. Variação de Kelvin e variação de Celsius. Eu falei para você que isso aí não é uma equação, né? É uma afirmação. Vamos usar isso aqui. Kelvin e Celsius. Eu tenho aqui a resposta em Celsius e vou colocar agora em Kelvin. É bem mais prático do que você fazer qualquer outra coisa. Então, ficaria assim, ó. Variação do Kelvin é igual, é idêntico à variação do Celsius. Quanto deu o Celsius? O Celsius deu 30. Então, eu posso dizer que a variação do Kelvin também será 30, mas não é 30 Celsius, é 30 Kelvin. Não esqueça que o Kelvin só pode ter como resposta Kelvin. Gente, vamos agora fazer a questão de número 7. A questão de número 7 ela fala assim para você. Numa empresa de peças de alumínio, a variação média de temperatura mostrada no visor da máquina é medido em graus Fahrenheit. Supondo que o visor mostre 72 graus Fahrenheit, qual é o valor correspondente na escala Celsius e na escala Kelvin? Ele disse aqui para nós, tá? Ele mencionou claramente a palavra variação e mostra aqui na questão. Ó. Ele disse para fazer a conversão do Fahrenheit para o Celsius e posteriormente para o Kelvin. Aqui, a título de organização, a gente vai dizer que é a letra A e aqui a gente vai dizer que é a letra B. Tá? Vamos lá começar a questão. Lembrando para você que a gente vai usar as fórmulas relacionadas à variação. Primeira, para encontrar Fahrenheit para Celsius ou Celsius para Fahrenheit. E a segunda, para Kelvin e Celsius.
não tem uma fórmula que faça Fahrenheit para Celsius perdão, Fahrenheit para Kelvin, tá bom? Nós não temos uma que vai do Fahrenheit diretamente para o Kelvin. Para isso, a gente usa a fórmula de baixo. Se nós soubermos o valor em Celsius, automaticamente a gente pode encontrar o do Kelvin, tá? Então, bora resolver. Ele diz para você, na questão, a letra A para nós. 72 graus Fahrenheit em graus Celsius. Vamos colocar aqui a fórmula da variação, já que a questão mencionou a palavra variação. Então, fica a variação de Celsius dividido por 5 igual a variação do Fahrenheit dividido por 9. Fazendo a substituição do valor em Fahrenheit. Se colocar no Celsius dá errado. Então, fica variação de Celsius dividido por 5 igual a 72 Fahrenheit dividido por 9. Fazendo aqui um traço para organizar a questão. Colocando aqui desse lado. Quanto vai dar 72 dividido por 9? Tá? Vai pensando aí. Então, fica variação de Celsius sobre 5 igual, a resposta é 72, gente, dividido por 9, dá 8, tá? O que eu vou fazer agora? Eu tenho quantos números ainda aqui desse lado, tá? Eu estou procurando, presta atenção, eu estou procurando esse valor aqui. Significa dizer que todos os números que estão desse lado da variação de Celsius devem vir para o outro lado da equação. Quantos números tem desse lado? Apenas o número 5. E o que ele está fazendo? Ele está dividindo. Então, ele vai passar para o outro lado de que forma? Multiplicando. Fica assim, ó. Variação de Celsius é igual a 5 vezes 8 ou 8 vezes 5, tanto faz. Variação de Celsius vai ser igual 5 vezes 8 ou 8 vezes 5, resposta 40 graus Celsius. Tudo bem? Não acabou a questão. Vamos fazer agora a letra B. Na letra B, ele disse para fazer encontrar a resposta em Kelvin. Presta atenção que nós já temos aqui o Celsius. Tá aqui, ó. O Celsius está aqui. Não vai se enganar na questão, não vai cometer erro. Bora lá. Ele disse na equação nossa, a variação do Kelvin é igual à variação do Celsius. Isso, já falei para você, não é uma equação, isso é uma afirmação. Ele disse que os valores são iguais. Então, eu não vou ficar discutindo com o autor. Se o autor disse que é igual, quem sou eu para dizer que não é? Então, quanto é que vale? Encontramos 40 aqui, ó, no Celsius. Eu vou repetir bem aqui, ó. 40 graus, perdão, não tem grau, tá? É Kelvin. Tudo bem? Ficamos por aqui. Agora, vamos partir para a questão de número 8. Na questão de número 8, ela fala assim. No laboratório de física da escola, Rodolfo notou que a variação de temperatura de um cubo de aço era de 32 graus Celsius. Ana, aluna da turma, perguntou a Rodolfo qual é o valor correspondente na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. Ajude Rodolfo nas respostas. Então, gente, perceba logo aqui comigo que ele mencionou também a palavra variação. Ele quer que você faça a conversão de Celsius
primeiramente para Fahrenheit e depois só você vai fazer para Kelvin. Esse primeiro aqui eu vou dizer que é a letra A, só para organizarmos a nossa ideia. E aqui vai ser a letra B. Vamos usar as fórmulas de variação. Vamos usar primeiro essa aqui, tá? Que tem Celsius e Fahrenheit. Depois a gente faz a segunda. Colocando aqui desse lado, vamos começar a questão. Ele disse aqui para você, na letra A, para fazer a conversão de 32 Celsius em graus Fahrenheit. Vamos colocar a equação aqui. Então, ficaria assim, ó. Variação de Celsius sobre 5 é igual a variação do Fahrenheit por 9. Fazendo a substituição de 32 Celsius no Celsius. Então, fica assim, ó. Oh, perdão, errei aqui, tá? Então, fica assim. Fica 32 dividido por 5 é igual a variação do Fahrenheit por 9. Vamos colocar uma linha aqui para fazer a nossa demarcação. 32 dividido por 5. Bora pegar um borrãozinho aqui desse lado. Tá? Eu tenho o número 32 e vou fazer a divisão por 5. Primeiramente, que número eu tenho que multiplicar por 5 para dar próximo de 32? Vamos começar por 5. Gente, isso aqui tem que fazer teste, tá? Tem que fazer hipóteses. Tem que ficar testando até dar o valor aproximado ou igual. 5 vezes 5 dá quanto? 25. Está próximo de 32? Tá. Mas bora ver se tem um melhor. Bora pegar o 5 e dessa vez a gente vai multiplicar por 6. 6 vezes 5, resposta 30. 30 é um número bem melhor, já está bem próximo. Acho que melhor que esse não fica. Então, a gente vai fazer por 6, tá? A gente vai fazer por 6. 6 vezes 5, resposta 30. 6 vezes 5, resposta 30. Vamos subtrair isso aqui. 32 menos 30, eu tenho 32 reais. Vou subtrair 30 reais, sobra quanto? 2 reais. 2 pode ser dividido por 5? Não, porque o número 2 é bem menor que o número 5. Quando isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai colocar uma vírgula aqui, e passar um zero para esse lado daqui. Tá? 20 é maior que 5? Agora dá para fazer, né? Vamos lá, para esse lado aqui. Ó. Que número multiplicar 5 para dar próximo de 20? Tem que testar, já falei. Ó, por 5 dá 25. Tá? Então, bora fazer por 4. 5 por 4. Resposta 20 certinho. Então, é o 4 que a gente vai colocar aqui. Ó. 4 vezes 5 é igual a 20. 20 menos 20, nada. Resposta exata. Então, qual é a nossa resposta? Nossa resposta vai ser 6,4. E é isso que a gente vai usar aqui do outro lado. Bora. Então, fica ó, 32 dividido por 5. Qual foi a resposta que nós achamos? 6,4. Igual a variação do Fahrenheit sobre 9. Eu quero encontrar o Fahrenheit. Então, o 9 tem que ir embora. O que o 9 está fazendo aqui? Ele está dividindo, então ele vai passar para cá, multiplicando. Ficaria assim. 6,4 vezes 9 igual a variação do Fahrenheit. Gente, bora aqui para o nosso borrão. Tá? Ele disse que é para pegar o 6,4 e multiplicar por 9. Quanto vai dar isso aí? 4 vezes 9 dá 32.
6. Coloco o 6 aqui e coloco o 3 para cá. 6 vezes 9, resposta 54. Com mais 3 dá quanto? 57. E a gente vai colocar bem aqui, ó. 57. Tá, resposta 576. Mas não vai esquecer aqui, ó. Aqui esse número tem vírgula. Quantos números existem depois da vírgula? Só existe o número 4. Só tem um número depois da vírgula. Quando for aqui, eu vou colocar a vírgula também, faltando apenas um número depois da vírgula. Ó, se eu colocar aqui a vírgula, quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 2 números depois da vírgula. Está errado, não pode ser 2 números. Por quê? Porque aqui está dizendo que só é um número depois da vírgula. Então, bora colocar a vírgula da maneira correta. Tá? É só um número depois da vírgula. Então, a gente vai colocar bem aqui. Ó. Se eu colocar a vírgula aqui, depois do 7, eu só tenho um número depois da vírgula também. Então, essa aqui é a resposta correta, 57,6. A gente vem para cá e vai colocar aqui embaixo. Ó. Variação do Fahrenheit vai ser igual a 57,6 graus Fahrenheit. Fazendo a letra B. Na letra B diz assim, ó, letra B, tá? Ele disse 32 graus Celsius em Kelvin, mas estamos falando de variação. A forma de variação, não esqueça, é variação de Kelvin é igual à variação do Celsius. Isso aqui é uma afirmação, falei isso para você. Então, vamos colocar a mesma resposta. Variação do Kelvin vai ser igual a 32. Celsius? Claro que não. Kelvin. Por que, professor? Porque eu já disse que Kelvin só pode ter como resposta Kelvin. É isso, gente. Abração. Agora vamos para a questão de número 9. Essa questão aqui, ela não é tão simples, mas se você prestar atenção vai dar tudo certo. Vamos lá. A questão número 9, ela fala assim para você. Determine a temperatura na escala E. Essa escala E não existe, é uma escala criada pelo autor, inventada pelo autor, que corresponde a 30 graus Celsius. O Celsius você já conhece. Conforme o esquema apresentado aqui abaixo, tá? Eu tenho aqui, ó, a escala Celsius e tenho aqui desse lado a escala E que o autor inventou. Gente, esse tipo de questão é chamada de comparação entre escalas. Nós não vamos usar as fórmulas que nós já conhecemos. Toda vez que você vê uma questão desse jeito, você não vai usar fórmula. Você vai criar uma fórmula para poder responder, tá? E sempre ela se procede dessa maneira. Presta bem atenção como é que faz. Se você prestar atenção, vai dar certo. Se você não prestar atenção, aí complica. Eu posso começar a minha questão, a desenvolver, começar a minha resposta desse lado ou deste outro lado aqui. Tanto faz. Mas o que eu vou fazer? Presta atenção. O autor, o que ele está querendo aqui nessa questão? Ele disse assim, quanto vale o valor da temperatura da escala E? Aqui, ó, TE. É isso que ele quer saber. Quanto vale o TE? Ou simplesmente E, tá? Para facilitar nosso cálculo. Ou E. É isso que ele quer saber, ó. Bem aqui está a pergunta. Esta é a pergunta do autor. Quanto vale esse valor que corresponde ao 30? Esse valor corresponde ao 30 aqui desse outro lado. Ele quer saber quanto vale essa resposta aqui. Para fazer isso, tá? Eu tenho que desenvolver uma fórmula. Vou apagar isso aqui. Tá? Eu tenho que desenvolver uma fórmula para resolver. Já que eu disse para você que nesta questão não temos uma equação correta para desenvolver isso. Então, aqui, ó, vai ser igual a interrogação. Eu posso chamar de TE ou simplesmente de E, para facilitar nosso desenvolvimento aqui, tá, gente? Eu vou tentar fazer dessa forma aqui.
tá? Para não ficar muito confuso. Mas você pode fazer usando só o ES, tá? Só o ESinho mesmo dá certo. Então vamos lá. Como é que a gente vai começar a questão? Presta atenção como é que a gente vai fazer. Já que eu estou querendo essa resposta aqui, ó, é essa resposta que eu estou querendo, eu vou começar, eu, professor Elben Wagner, vou começar desse lado. Você vai fazer desse jeito aqui, presta atenção como se faz. Eu vou pegar a incógnita e fazer a subtração desse daqui de baixo. Vai ser esse do meio menos o último. Depois eu vou fazer o de cima menos o de baixo. Aqui desse outro lado eu tenho que fazer a mesma regra, senão vai dar errado. Se eu comecei pelo meio, eu também aqui desse outro lado tenho que começar pelo meio. Vai ser 30 menos 0, 30 menos 0. E depois eu vou fazer 100 menos 0 também. Tudo bem até aí? Presta atenção. TE menos o menos 10, depois 100 menos 10, igual a esse outro lado aqui, ó, 30 menos o 0 e 100 menos o 0. É dessa maneira que você vai fazer toda vez que você se deparar com questões desse jeito, tá bom? Vamos começar bem aqui, ó. TE menos o menos 100. Vou colocar aqui desse outro lado. Vamos lá. Começando. TE menos, a parênteses, o menos 10 dividido, vamos lá, 100 menos o menos 10. 100 menos, a parênteses, o menos 10 para não misturar. Pronto, uma equação já está montada. Vai ser igual ao outro lado do gráfico. Isso aqui vai ser igual ao outro lado do gráfico. Esse outro lado aqui, ó. Bora fazer a mesma regra. Começando pelo meio. 30 menos 0, você tem que fazer isso, gente. Eu sei que às vezes é complicado, mas tem que fazer. 30 menos 0 dividido, vamos lá, 100, tá aqui o 100, menos 0, menos, tá? Isso aqui é a regra, tá? Então, fica 100 menos 0. Tá tudo bem? Vamos fazer aqui. Bora resolver agora isso aqui. Aqui, a primeira coisa que a gente vai resolver é isso aqui, ó. Menos com menos dá o quanto? Dá mais. Menos com menos dá mais. Isso aqui a gente vai fazer o cálculo mesmo. A gente vai fazer o cálculo. 30 menos nada, resposta 30, tá? Se eu tenho 30 reais, não tirei nada, resposta 30 reais. Esse lado aqui, 100 reais menos 0, 100 reais menos nada, é 100 reais, você não tirou nada. Vamos lá fazer? Aqui, desse lado, menos com menos dá mais, já falei isso para você. Menos com menos também dá mais. Bora organizar aqui embaixo, fica assim, ó. TE mais 10. Dividido por 100 mais 10. Igual, aqui vai dar 30, que nós já fizemos ali em cima, e aqui vai dar 100. Tudo bem até aí? Eu posso fazer o seguinte, eu posso cortar esse 0 com esse aqui. Eu tenho o número 30 sozinho, ele não está acompanhado aqui em cima, e tenho o número 100 aqui embaixo também sozinho. Então, eu posso cortar. Eu posso cortar esse 10 aqui. Professor, eu posso cortar o 0 desse 10 com esse daqui? Não, gente, não pode. Porque esse cara aqui, esse 10 aqui de cima, ele está acompanhado pelo TE. E quando está acompanhado, a gente não mexe, para não dar bronca.
Desse lado aqui, o 30 estava sozinho. E o 100 também estava sozinho. Deste outro lado não está sozinho. O 10 está acompanhado do TE. Então não dá para você mexer. Não mexa porque não vai dar certo. Tá bom? Quem está acompanhado a gente não mexe. Bora passar aqui uma linha. Vamos fazer aqui TE mais 10. O casal aqui TE mais 10. Você não pode mexer. Está acompanhado. TE mais 10. Dividido. Quanto vai dar? R$100 mais R$10. Resposta 110. Igual, aqui sobrou o 3, porque eu cortei um 0, dividido por 10, porque eu cortei um 0. Tudo bem até aí? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aquela famosa multiplicação em x. Igualdade de frações. Eu tenho desse lado aqui uma fração e desse outro lado outra fração. Igualdade de frações. Multiplicação em x. 110 vezes 30, ou 110 vezes 3, ou 3 vezes 110. Aqui desse outro lado. TE mais 10 multiplicado por 10. É um conjunto, tá? Isso aqui é um conjunto. Então, ficaria assim. Vamos lá. Questão aqui, tem que prestar bem atenção, tá? Então, ficaria assim, ó. 10 vezes TE mais 10 igual a 110 vezes 3. Ou 3 vezes 110, tanto faz. Desse lado aqui, eu vou fazer aquela famosa multiplicação de um número por um subconjunto. Vai ficar assim, ó. 10 vezes TE mais 10 vezes 10. E aqui eu faço a multiplicação normal, tá? Eu faço a multiplicação normal. 110 vezes 3. Bora fazer até bem aqui, ó. 110 vezes 3. 3 vezes 0 dá 0. Todo mundo multiplicado por 0 dá 0. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. 330, tá? Vamos lá. Trazendo aqui. Então, ficaria 10 vezes TE. 10 vezes TE mais 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100, tá? Igual, aqui, ó, a resposta que já fizemos isso aqui, ó, dá 330. 330. Vamos embora. Quinta série, professora Raimundinha, para quem já esqueceu, o que a professora Raimundinha já dizia para nós? Quem possui o TE fica no primeiro membro. Quem não tem TE vai lá para o outro lado. Esse cara aqui, ele está somando. Ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então, como é que ficaria aqui a organização da questão? 10 vezes TE igual a 330 menos 100. 330. Colocando aqui do ladinho, ó. 330 menos 100. Quanto vai dar isso aqui? 330 reais menos 100 reais. Aqui, ó, dá 0. Aqui sobra 3. Tiro 1 de 3, dá 2. Dá 230. Então, vai ficar, presta atenção. 10 vezes TE igual a 230. Vou ter que usar outra folha aqui, tá? Como é que ficou a nossa organização da questão? Ficou assim, ó. 10 vezes TE, para você não esquecer, igual a 230. Não foi isso que ficou? Como é que diz a nossa regra agora? Presta atenção, não dorme aí. Aqui, ó, o 10 está multiplicando e vai passar para cá de que forma? Dividindo. Por quê, professor? Presta atenção. Ele disse, quanto vale o TE? Essa é a pergunta do autor, não perde o foco.
Se ele quer o TE, significa dizer que todos os números que estão desse lado têm que passar para o outro lado. Quantos números estão desse lado? Apenas o 10. Então, o 10 está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Por isso eu vou fazer isso. Então, ficaria TE, porque essa é a resposta que ele quer, é igual a 230 dividido por 10. 230 dividido por 10. Eu vou cortar esse zero aqui com esse zero aqui de baixo. Lembre-se que esse número está sozinho, o 230 está sozinho e o 10 também estava sozinho. Por isso eu fiz isso. A gente não mexe com quem está acompanhado. Então fica TE é igual a 23 graus E. Por que esse E, professor? De onde saiu esse E? Presta atenção, cabra. Aqui ele dá a resposta em E. Então a resposta só pode ser em E. Tá bom? Gente, espero que tenha ajudado. E a gente vai ficar por